Fala, galera. Está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os melhores anos dos videogames, na opinião de cada um, incluindo aí o famoso ano de 1998. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Billy, Fala galera, beleza? o Carmelo Zoccoli Olá, pessoal. e o Daniel Ventura. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, galera. Então, esse assunto aí dos anos dos videogames aí apareceu agora, né, que a gente estava comentando no grupo e virou uma ideia legal, né? A gente falou, pô, vamos falar sobre isso, que é um assunto bem interessante mesmo. Que eu não sei quando que começou, eu queria até que vocês tentassem me ajudar aí, se alguém lembra, mas em algum momento começou a surgir aí na mídia, talvez nas revistas de games ou nos blogs, sei lá, nos canais, o pessoal falando, 98 foi o melhor ano dos videogames, né? Teve várias vezes essa discussão. Eu vi várias vezes, eu não sei onde que começou esse assunto, mas começou a virar até uma espécie de eu diria assim, de uma lenda, né? Todo mundo falando do ano de 98 e tal. E eu sempre ficava meio assim, pô, mas se você pegar qualquer ano, vai ter jogo bom. Aí eu ficava pensando, por que 98 a galera considera o melhor, né? E eu lembro até que uma vez, eu acho que eu vi alguém comentar sobre isso, a galera começou a listar jogos que não eram de 98. Eu ficava meio puto que a galera colocava qualquer coisa no ano de 98 só pra inflar o valor daquele ano. Então eu achei legal a gente discutir, teve uma lista que a gente compartilhou e tal. De fato tem bastante coisa legal, mas como eu falei, né? Qualquer ano que você pegar vai ter coisa legal. Então por que será que esse ano de 98 foi importante? Eu queria que cada um até depois comentasse aí de boa os jogos que vocês acham que foram marcantes e tal, e a gente tentar ir listando anos que para vocês foram importantes, de repente para vocês na era dos videogames, porque teve um lançamento que vocês gostaram muito, teve uma coisa importante, né? Então, até eu dando uma olhada aqui na lista, né? Assim fica claro por que 98 a galera gosta. Eu tenho uma teoria. Eu acho que é por causa de 3 jogos em especial. É o Zelda, o Ocarina of Time, o Resident Evil 2 e o... Qual que é o outro que eu ia falar? Agora Marvel Super Heroes. Não, o Metal Gear Solid. São 3 jogos. Não, tem vários. Não, mas é que tem vários jogos bons. Não quero dizer assim. Então, a minha opinião é que o Zelda, o Metal Gear Solid e o Resident Evil 2 são os 3 grandes jogos, né? Que fez 98 ser muito marcante. Na minha opinião, foi esse. Óbvio que tem vários outros bons também, mas esses 3 são os que faz a galera gostar, porque são 3 jogos que até hoje todo mundo comenta, todo mundo gosta, né? Mesmo eu, particularmente, não gostando muito do Metal Gear e eu não gosto muito também da franquia. O Metal Gear e o Resident Evil, não gosto. Mas eu entendo que fez bastante sucesso. Nem do Zelda eu gosto tanto assim. Mas eu tive ele. Então eu queria saber de cada um, vocês podem ir falando assim, o que marcou pra vocês em 98? O que vocês gostaram dessa lista? Se vocês lembram de outros jogos? Podem ir falando aí, quem lembrar e puxar. Outro que marcou rapidinho que eu vou falar aqui, pra mim foi o F-Zero, F-Zero X. É um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, o F-Zero X. Pra mim é o melhor F-Zero de todos. E saiu em 98, então pra mim esse ano acaba sendo bastante marcante também por causa dele. Querem falar algo? Então, eu acho que 98 ele é interessante, mas às vezes tu pega essas listas, qual é o ano, o melhor ano, tudo, eu acho que às vezes também reflete pela idade de quem fez, porque se tu pegar uma pessoa que jogou desde lá atrás, da época da Atari, ele vai apontar, tem muitos anos na época dos 8 e 16 bits que foram importantes também, né? Mas 98, sem dúvida, assim, tu pega a lista dos jogos ali, o F-Zero do 64 é muito bom, eu só não acho ele o melhor porque eu prefiro mais o do GameCube, o GX. Pra mim esse é o melhor F-Zero, mas esse do Nintendo 64 eu joguei bastante, acho muito bom. O Zelda, apesar de eu não gostar dos Zeldas 3D, prefiro eles muito mais 2D, não tem como não reconhecer a importância do Ocarina of Time. Acho que ele foi assim importantíssimo para Nintendo e para os jogos em geral. O Resident Evil 2, para mim, é o meu preferido ainda, tanto o original quanto o remake. Dos remakes, para mim, o 2 é o melhor ainda, e dos originais eu prefiro o 2 também. O Sonic Adventure, apesar de eu ser muito fã da SEGA, eu não gosto do Sonic Adventure. Sonic também é outra coisa que para mim ele funciona 2D e não 3D, mas Sonic Adventure é bom, é um jogo muito bom, né? O Half-Life não tem nem o que falar. O Half-Life foi uma revolução nesse estilo de jogo. StarCraft também, nos jogos de PC, da parte de
estratégia em tempo real também foi um jogo assim, incrível. Então, eu acho que às vezes essa percepção é porque em 98 saiu tanta coisa boa, né? Tanto jogo legal, mas que nem eu falei, às vezes eu acho que dependendo para quem tu perguntar, tem outros anos fantásticos, às vezes até na questão, por exemplo, importância. Não sei se tu vai pegar mais para trás, mas se permitir adiantar um pouquinho. Não, pode 86 saiu Zelda, Castlevania, Metroid, o primeiro Dragon Quest, o Alex Kidd Miracle World, o Ghost in Goblins. Então, assim, foi um ano onde um monte de franquia nasceu. Sim, mas concordo. Depende da idade que tá fazendo a lista, né? O ano de 98 é bastante citado por gente que é mais jovem mesmo, Carmelo, eu percebo isso. É gente que tem a nossa idade, que cresceu nos anos 90 jogando videogame. Não a galera que cresceu nos anos 80 jogando. Você, até um pouquinho mais velho, mas assim, ainda assim você pegou bastante anos 90, mas eu vejo mais uma galera um pouco mais jovem mesmo, comentando sobre 98. E agora você falou rapidinho, né? O Half-Life e o StarCraft, dois jogos de PC que marcaram o gênero, né, cara? São praticamente os dois pais desse gênero moderno, do FPS moderno e do jogo de estratégia em tempo real moderno. São jogos que são até hoje jogados, né? São até hoje jogados e até hoje o pessoal pede um StarCraft bom novo, um Half-Life 3, que até virou piadas, né? Todo primeiro dia, se eu fosse o Gabe New lá da Steam, eu anunciava o Half-Life 3 no 1º de abril. Só pra zoar de vez, assim. É verdade. O Half-Life 3, porque virou até piada, que não sai nunca, nem sei lá se um dia vai sair, né? Não, a piada é até que nunca sai nenhuma versão 3 de nenhum jogo, né? Porque eles fizeram Half-Life 1, Half-Life 2. Aí fizeram Half-Life 2, episódio 1, episódio 2, uma coisa assim, né? E não saiu nenhum episódio 3 do 2. Aí não sai o Half-Life 3. Aí não sai o Portal 3. Eles param tudo no 2, né? Left 4 Dead. Left 4 Dead parou no 2. É bem engraçado. Uhum. E vocês aí, o Billy ou o Daniel, querem comentar o que vocês acham que é bastante relevante, que vocês curtiram bastante do ano de 98 dessa lista? Até o Daniel comentou, né? Tem o KOF 98, o Soul Calibur, Suikoden. Não, e na boa, mano, assim, o Marvel vs Capcom, mas não é o Marvel vs Capcom, não foi o Marvel vs Street Fighter que saiu em 98? Eu posso estar confundindo, mas eu acho que o Marvel vs Capcom... em 98. Hã? Não, pode ser os dois. Não, eu acho que os dois não. Cara, a Capcom fazia mais de um jogo de luta por ano. É possível. Não, mas não da mesma franquia. Ele fazia tipo... o Street Fighter. Não. Saiu em 97, pro Saturno em 98 e pro PlayStation saiu em 99. Então, tá bom. Então é de 97. De 98 Street, né? O Marvel vs Street. O Marvel vs Capcom é de 98. Mas assim, pra você ter uma ideia, esse negócio que eu falei do mesmo ano, só pra bem rapidinho. Os dois primeiros Street Fighter 3 saíram em 97. Ou os dois últimos em 98. Um negócio assim, teve. E daí o Street Fighter Alpha 3 saiu em 98. Então, assim, saíram 4 Street Fighters em 2 anos. Só pra você ter uma ideia. Maravilha! Nunca é demais. Capcom. E aí, galera, sobre o Marvel vs Capcom, em 98 foi lançado para o arcade, em 99 para o Dreamcast e em 2000 para o PS1. Ô bagunça, hein? Teve bastante. O Daniel, e você? O que você curtiu aí do ano de 98? Rapaz, o de 98, né, eu tava vendo aqui as questões do Resident 2, né, e... A galera hoje odeia, né, aquele estilo tanque de andar pelo game, eu achava bacana. Eu me lembro que quando chegou o Resident 2 na locadora que a gente ia, que aqui nós chamamos de fliperama, era as 4 TV lá que tinha de PS1 com o Resident 2. Chega, o cara olhava, era a maioria da galera ali que chegou o jogo, aquela parte do início, com aquela explosão, várias, né, tudo pegando fogo e zumbi ao redor. E aí foi muito marcante, né? Essa parte do Resident 2. Acho que até quem não se interessava vendo aquilo ficava com vontade de querer jogar, né? O ano também de PS1 e 64 ali pra mim, né? Que na locadora, já que eu não tinha os games, era bom porque podia jogar várias coisas, né?
o Zelda Ocarina of Time, né? Elogiado aí, como até questão de notas aí, um dos jogos que tem a nota mais alta. Não sei se é 98, ou é 97, uma coisa assim. E um amigo meu, assim, esse jogo, o Dance Dance Revolution, muita gente gostava. Eu era aquele casual. Acertava algumas coisinhas, mas tinha uns amigos meus que eram loucos lá para acertar tudo, né? O Suicoden, eu tava até falando lá acho que era com o Leonardo, que eu joguei, não cheguei a zerar, né? Na época, o Suicoden 2, né? Que é tipo uma história de, não sei se é dois amigos, dois irmãos, que estão ali, tipo, no treinamento e tal. Como esse jogo não é muito famoso, vamos até dar uma lembrada. Ele é tipo um jogo de RPG tático, né? Estilo Final Fantasy Tactics, não é isso? Isso, aí eu falei, eu não, acho que não é tático, não. Não é? Existe o Suicoden Tactics, mas o Suicoden é um RPG clássico, aquela batalha por turno. Tá. O grande diferencial dele é que, assim, tu tem, se eu não me engano, 6 pessoas no grupo, as 6 podendo atuar durante a batalha, e você consegue recrutar um monte de personagens, assim, eu não lembro, assim, mas acho que é mais de 100 personagens que tu pode recrutar, assim, encontrar personagens secretos, ele tem uma história muito boa, muito, assim, bastante intriga política, mas saiu um Suicoden Tactics anos depois, assim, acho que para Play 2, eu acho. Tá. Então eu confundi. Por isso que é bom explicar, porque eu realmente não lembrava. Não é que eu não lembrava, eu não joguei ele, então eu não sabia. Aí o que acontece? Eu tenho essa coisa de, geralmente eu vou pegar os jogos e tentar, mesmo nos tempos de hoje, tentar jogar por mim, descobrir, como é que se diz? Descobrir mesmo as coisas por mim mesmo, em vez de já pegar um vídeo na internet, já saber o que tem que fazer e tudo da história. Gosto de conhecer, né? E aí, para a experiência ser melhor, né? Assim, na minha opinião. Aí, lógico que eu tô mofando, sem saber onde tem que ir, eu vou dar uma pesquisada. Mas o Suicoden 2, para muitas pessoas, até youtubers, é até considerado ser o melhor RPG, né? De todos os tempos, para alguns, né? Sim. E também, assim, mas qual foi o que saiu o que saiu em 98? Foi o 1 ou o 2? O 2. Tá. Suicoden 2. Aí, sobre o The King of Fighters, assim, eu quero falar primeiro que a gente, né, pode-se dizer que é uma metamorfose ambulante, como aquela música fala. Antes, eu era muito, muito viciado, a minha diversão era jogos de luta, né? Jogava ali os Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, de PS1, de Super Nintendo e Dreamcast também, né? Soul Calibur 1 lá do Dreamcast, aquilo ali parecia parecia que eu tava lá com o PC da NASA. Loadings rápidos, sem travar, jogo rápido, movimentação rápida, muito, muito divertido. A gente juntava lá uns 4 caras lá, ficava jogando de barreira, quem perdia e ficava zoando o outro. Cara, aquilo ali foi top demais no Dreamcast, né? O The King 98, porque assim, o 97, tem muita gente que diz que acha o melhor, mas quem lembra, ele era muito desbalanceado, o Damage, né? O The King 97, às vezes uma sequência ali com um especial nível 1, era mais da metade do life. E o 98 ele trouxe mais esse equilíbrio, né? Aquele equilíbrio ali do Damage e tal, sendo mais divertido também assim, entre os níveis dos jogadores, entre um e outro. Era muito, muito top jogar o The King 98, né? Os Street também, Street Fighter 03, se não me engano. Muito top. Joguei demais também com a galera. E pode-se dizer, assim, a questão do... Assim que foi lançado, eu gosto sempre de dizer isso, ressaltar que o Jax 2, que é o Jax, aquele lá bigozinho, Enter the Gecko, quando na época eu tava jogando muito Super Nintendo com um amigo meu, e ele falava, rapaz, ele tava com o PS1 dele lá também guardado, né? E não sei o que, o Jax, quando ele falava, eu pensava que era aquele primeiro, que é 2D, né? Aí eu já joguei um pouquinho, mas não sabia não. Mas aí ele tava falando, era do 2, que ele disse que não conseguia passar de uma fase. E aí quando botou o Jax 2, aí eu, olha, isso aqui eu não conhecia não, comecei a jogar. E tipo assim, questão da evolução, porque
começo dos jogos assim, mais 3D, que tinha que ter aquela coisa de segredo, de procurar alguma coisa que estava escondido na fase, né? E aí eu fui jogando, fui aprendendo, descobrindo as coisas. Tipo assim, como eu falei, como se fosse uma escola que me fez aprender mais a jogar. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Jax 2. Certo. Cara, eu nem lembro desse Jax. Eu sei quem é o personagem, tá, mas eu acabei não jogando. Eu tava vendo aqui o Street Fighter, na verdade eu errei. O Street Fighter 3 New Generation, que é a primeira versão, saiu em 97. O Second Impact saiu em 97 também. O Marvel Super Heroes vs Street Fighter saiu em 97, né? Tá. Aí em 98 saiu o Alpha 3 e o Street Fighter X2. O Third Strike, que é o terceiro Street Fighter 3, só saiu em 99, então não foi em 98, eu errei. Mas assim, mesmo assim, cara, bastante Street Fighter que saiu na época, bastante coisa. Você pega ali desde 95, 96, sai mais de um Street Fighter por ano. Impressionante, né? Só foi parar lá no 99 isso. Então, assim, todo mundo falando aí de 98, então teve bastante coisa. Os jogos do Nintendo 64, 98, eu acho que foi o ano que mais saiu jogo bom. Que eu lembro, como eu gostava muito do Nintendo 64, ele foi meu videogame preferido, assim, o que eu mais acompanhava. Então, eu já falei do F-Zero-X, né? Teve o Zelda, teve o Banjo-Kazooie, e teve o Star Wars Rogue Squadron, Turok 2. Cara, deve ter tido mais jogos, eu nem tô listando todos do Nintendo 64 aqui, vou até tentar achar aqui, mas teve muito jogo bom que eu acabei tendo na época, assim, sabe? Então teve muita coisa boa, acho que 98 foi o ano que mais saiu jogo bom. E eu acabei comprando na época, eu tive, alguns desses aí eu tive na época, assim, eu cheguei a jogar vários deles, então pra mim também foi bem legal. Então realmente foi um ano bem importante pra ele, né? Agora, eu queria que vocês comentassem o seguinte, já que a gente falou aí de 98, então foi um ano importante, teve bastante coisa, que outros anos, na opinião de vocês aí, na cabeça de vocês que vocês lembram, foi importante pra vocês? Ou, se vocês não lembram pra vocês também, qual ano que vocês acham que foi importante pra indústria no geral, por um motivo ou outro, vocês lembram? Eu vou até falar aqui um que pra mim eu considero bastante importante, eu gostei e eu acho que foi importante. Foi o ano de 96. Por quê? Também tem a ver com o Nintendo 64, foi quando ele foi lançado, né? Teve o Mario 64, Wave Race, Pilot Wings, Mario Kart 64, então vários jogos clássicos saíram ainda em 96. E jogos bons, né? Que marcaram. Não foi igual a primeira geração Você pega lá do PlayStation, que ninguém lembra dos jogos que saíram no primeiro ano, ou do Saturno também, que teve jogos fracos. Realmente foram jogos bons, né? E em 96 teve jogos bons da SNK, né? Teve o KOF 96, teve o Metal Slug 1, e o KOF 96 ele foi, pra mim, o melhor KOF, eu gosto bastante dele, mesmo sabendo que ele é limitado. Teve o Street Fighter Alpha 2, que foi pra mim o melhor Street Fighter. Do PlayStation teve o Soul Edge, se eu não me engano, é de 96, né? A adaptação do jogo de arcade, que eu gosto também dele. Então, muita coisa boa aí em vários consoles da época eu curti. Aí saiu o Donkey Kong 3 do Super Nintendo, que eu gosto bastante dele, saiu em 96 também. Então, teve bastante coisa legal. Eu queria saber se vocês lembram de outros. Depois eu cito alguns outros anos, mas 96 é um ano que pra mim marcou bastante. Vocês conseguem lembrar de algum, assim, que teve lançamentos legais, que vocês gostam, que vocês lembram? Podem falar. Eu vou falar pra vocês qual que foi o meu, mas vai ser um pouco diferente o ponto de vista, tá? Por que eu tô dizendo isso? Não vai ser necessariamente um ano por conta dos lançamentos em si. Tem um lançamento nesse ano que eu acho muito especial, óbvio, por motivos óbvios, e no geral, eu considero como o melhor ano no Brasil. Eu não digo mundialmente, mas no Brasil, para mim, foi o melhor ano que teve em relação a videogames, que é o ano de 94. Primeiro, é o lançamento do Super Street Fighter 2 para Super Nintendo, né? É o ano que chegou oficialmente no Brasil o próprio Super Nintendo, pela Playtronic e tal. E
usando isso como base, foi o ano que a grande maioria das pessoas teve o prazer de jogar o Super Mario World. Então, um ano que chega no Brasil, Super Nintendo oficialmente, Super Mario World com o Mario All Stars num cartucho só. E o Super Street Fighter 2 para mim não podia passar assim, né? Tinha que ser esse ano, não teve jeito. E uma coisa assim muito bacana que eu lembro dessa época é que a minha tia, ela sempre foi viajante. Ela fez fluência em inglês lá na Inglaterra e tal, e ela foi para os Estados Unidos nessa época, um pouco antes, e todo ano a gente ganhava dólar. Mas assim, ganhava $5, $10 como presente de aniversário. Ela tinha preguiça de comprar presente, ela dava dinheiro. E dava dinheiro que a gente não podia gastar. Então, tipo, o presente tava... ia durar bastante tempo, tá ligado? Aí, o que aconteceu? Eu juntei, se eu não me engano, eu tinha $75. O meu irmão juntou também, tinha $75. Nós dois juntamos, demos o dinheiro para ela. Ela trouxe o Super Nintendo dos Estados Unidos com caixa, tipo, tudo, mesmo tendo o lançamento nacional, né? Ela trouxe dos Estados Unidos, que era mais em conta. Aí trouxe com esse Super Mario World e o Super Mario All Stars e o cartucho do Super Street Fighter 2. E o bundle que a gente tinha era aquele com 2 controles também, né? Então, foi bom demais. Só que ele ficava em preto e branco na minha televisão. A gente instalou, nossa, eu sofri tempo pra caramba com aquilo lá preto e branco. Aí eu tive que comprar um transcodificador que você colocava na saída do Super Nintendo, era uma caixa mesmo, uma caixinha assim, você encaixava no Super Nintendo e após ele transcodificava para ficar colorido. Isso demorou pra caramba para chegar, foi caro na época, mas para mim, 94, nacionalmente falando, foi um ano muito importante. Ah, beleza. Eu acho que 94 foi um ano bem importante na indústria também, viu? Teve o primeiro Donkey Kong, teve o Super Metroid, foram jogos muito bons, né, no Super Nintendo, e se eu não me engano teve eu tô pensando aqui se teve se o PlayStation 1 foi anunciado, né, eu não sei se chegou a sair jogos, mas muitos jogos foram anunciados na época, o 3DO tava tendo bastante coisa e tal, então foi um ano que tava começando essa transição pro 32 bits, e tava saindo os melhores jogos no Super Nintendo e no Mega Drive a partir desse ano, né? Teve bastante coisa legal. Mega eu não vou lembrar muito bem os jogos que saíram em 94. Super Nintendo, eu sei que teve esses aí, que é como eu falei, teve o Super Street Fighter 2, que você falou, teve acho que o Mortal Kombat 2, não foi? Em 94, não lembro. O Mortal Kombat 2 foi em 95, se eu não me engano, que eu comprei no ano seguinte o cartucho. Não, o Mortal 2 foi em 93. Tá. Foi antes do Super Street Fighter? Caramba, na verdade, né? Eu não sei no Super Nintendo, no Mega. No Super Nintendo foi, se não me engano, foi um ano depois. Não, então, um ano bem forte. 93 foi um ano bacana para PC, assim, bastante, porque, 93 saiu o Doom, saiu o Day of Tentacle, que é um adventure da LucasArts, saiu o Mystic. Foi explosão, é isso que eu ia falar, né, Carmen, só pra, você pode continuar, mas foi uma explosão nessa época desses jogos de adventure point and click, né, mais ou menos nessa época, nesse ano. SimCity 2000 saiu nessa época, o Syndicate saiu nessa época, tudo para PC. O Sunny Max também, da LucasArts, a LucasArts nessa época tava, assim, lançando o jogo todo ano, 2 jogos, mais vezes por ano, e jogo bom. Em 93 saiu também o Ridge Racer no fliperama, saiu Secret of Mana, saiu Samurai Shodown no fliperama, saiu o Mega Man X no Super Nintendo. Tem uma tranqueira aqui chamada Star Fox, que saiu nesse ano também, mas que nem precisa ter saído, né? Ninguém gosta da coisa, né? Muito tosco. É horrível. Roda menos de 20 frames por segundo, quem é que vai jogar um jogo desse? Mas essa época, 93, 94, que nem se comentou, é legal porque estava bem nessa virada dos 16 para o 32, que daí no fliperama estava saindo, em 94 saiu o Daytona USA, saiu o Virtua Fighter 2, então estava bem nessa época, nessa transição, e era legal porque daí, nessa transição tu pegar a relação assim, de jogos que saíram,
tinha muita coisa saindo com os 16 bits no ápice, né? Donkey Kong Country, Super Metroid, e tinha o Chrono Trigger, que é de 95, e daí tava começando esses jogos dos 32 bits, né? Muito no fliperama ainda, mas já começando alguma coisa para console, assim, foi um período muito legal essa transição. O Final Fantasy VI, ele é, se eu não me engano, ele é de 94. Tô vendo aqui, então você vê, um dos mais consagrados Final Fantasy, né? Também foi do ano de 94. Então, pra você ver, eu considero 94, 96, 2 anos muito fortes, assim, para os games. Eu considero que teve bastante coisa boa, além de 98, que a gente já discutiu. Eu acho bem importante. E você falou de 86, né, Carmelo? Você citou muita coisa boa mesmo, eu não lembrava muito bem. Eu tô até pensando em 87, mas eu só consegui lembrar do Mega Man, eu não lembrava que o Zelda era de 86. Então, de fato, 86 foi muito bom também. Vocês lembram de mais algum ano, alguma coisa? Senão eu tento falar de outras coisas aqui. Deixa eu continuar aqui das minhas questões do final do 98 e falar dos outros anos. A questão do 98 também, o tão aclamado, né? Deus Kojima nos entregou o Metal Gear no PS1. É um joguinho que eu acho que eu zerei umas 5 vezes na época lá do PS1, né? Muito top, bacaninha a história, né? Muito, como se diz, esse jogo influenciou alguns, como os outros jogos também que influenciaram. E o Sonic Adventure, achei muito top também, por causa dos gráficos, aquele poder, aquelas coisas que eles faziam ali, principalmente acho que as 2 primeiras fases, aquela movimentação, aqueles ângulos assim meio cinematográfico, o Sonic, né, correndo assim, tipo em direção à tela, foi muito top ver aquilo ali, né? E sobre a questão, acho que de outros anos, lembrando aqui, deixa eu ver aqui por ordem, né? Antes, de 97, eu trouxe aquela delícia chamada Castlevania Symphony of the Night. E você nem gosta, né? Eu não gosto de jeito nenhum. Quantas vezes você já zerou esse? Você sabe dizer esse aí esse aí eu não posso dizer, perdi. Mas já tentei fazer até um speedrun que eu me lembro de, não sei se foi 59 minutos, de caixa até de cabeça para baixo. E também outra delícia chamada Star Fox 64. Eita, menino. Dá vontade de botar no emulador para jogar de novo. O outro que não é tão bom, mas acho que me marcou por eu ter jogado muito na época, inclusive eu até comprei ele na Steam também, é o Quake 2. Bem simplesinho, mas achar muito bacana. E outro de 97, muito aclamado, é o GoldenEye 007, né? Muito bom esse ano também. Não, o ano, agora que você tocou no assunto de 97, eu ia falar também, é um ano que eu acho que ele foi bastante marcante também, porque teve o Final Fantasy VII, eu não gosto, mas eu admito que eu acho que é o Final Fantasy mais aclamado de todos, né? Deve ser o mais famoso, mais popular. Com certeza que a Square fez... Virou uma franquia, né? O Final Fantasy VII virou um Final Fantasy separado do resto. Uma vaca bem magrinha que a Square suga o leite. E teve o GoldenEye, teve o Castlevania Symphony of the Night, que é muito, muito famoso. GoldenEye, você vê, o GoldenEye é considerado... Star Fox. Não, mas até por eu gostar do Star Fox. Tem outros jogos, mas esses são os que eu lembro. Mas o Star Fox eu admito que eu gosto, mas não foi tão marcante para a indústria como um todo. Mas assim, o GoldenEye marcou jogos de tiro, né? Você teve o... Agora eu tô pensando, o Quake 1, eu não lembro se o Quake 1 se é de 97 ou 96. 96. Não, 97 é o Quake 2. Tá certo, é o Quake 2 mesmo. Ou 98, viu, cara? Não sei, o Quake 2 tem que ver. Pra PC deve ser 97. Mas 97, então teve o GoldenEye, teve o Final Fantasy, como eu falei, o Final Fantasy VII, que foi muito marcante, teve o Symphony of the Night. Ele teve muitos jogos bons, assim, dessa geração do PlayStation 1. Por exemplo, o Gran Turismo é de 97, eu gosto bastante, foi um jogo muito marcante. Tanto é que definiu os jogos de corrida na época. Todo jogo de corrida começou a ter depois uma lojinha de carro e você poder customizar. Pode ver, o Need for Speed virou isso depois. Então foi um jogo bastante influente. E pra mim, né, teve o Ace Combat 2, que é um dos meus preferidos, foi de 97 também. Então, pra mim, é um ano bastante importante. O Quake, aliás, o Tekken 3 pra arcade, apesar de que o do PlayStation veio depois,
mas o Tekken 3 de arcade, deixa eu conferir só, porque vai que às vezes eu tô falando besteira, mas tem quase certeza. Eu acho que o Tekken 3 parece que é de 97. Não, o 97. Não, o Tekken 3 é de 97 mesmo. Porque e é um jogo, eu acho que foi o... Né? Saiu para arcade. Depois foi lançado para PS1, aí as pessoas associam a 98, o Tekken 3 foi lançado para PS1. Aí muita gente pensa que ele foi lançado em 98, mas não. É isso que eu ia falar, ele é um jogo de 97, sabe? É um jogo, talvez foi o Tekken mais famoso de todos. Eu chutaria que ele foi o mais popular. Então, é um jogo importante, não é só mais um, não é só o 3, daí o 4, o 5, né? Você vê, foi o Final Fantasy mais famoso, foi o Tekken mais famoso, então o Castlevania mais famoso nesse ano. Pra mim, 97 é um ano muito forte também. Teve bastante coisa. O Nintendo 64 foi o segundo ano do Nintendo 64, então foi muito forte. Foi um dos últimos anos do Saturno, teve muita coisa do Saturno também. Então tava saindo bastante coisa. O primeiro Crash Bandicoot, eu não lembro se é de 97, 96, mas tem que pegar a lista. Mas teve... o 3 é de 98, então eu acho que talvez seja 96. O Crash Warp, não sei o que, é o 3. Ele é de 98. Deixa eu falar logo duas coisinhas que eu me esqueça. Diablo, eu tava pegando a lista aqui, não, rapidinho. Pô, Diablo é de 97, saiu bem no início de 97. Cara, e é um dos jogos mais influentes que tem de todos os tempos. O Diddy Kong Racing, eu peguei uma lista aqui. Poxa, é o meu jogo de kart preferido, eu gosto mais do que o Mario Kart. Então, tava muito bom no Nintendo 64, saindo muita coisa boa. E eu tava vendo aqui na lista, né, o primeiro Fallout, de 97, o Carmageddon, Carmageddon, que a gente fala, né, também de 97, então teve muita coisa forte. 97 eu considero também um ano que teve jogos, assim, lançamentos muito mais relevantes aí do que parece, né, e a gente esquece porque fica todo mundo, isso é uma coisa que eu queria comentar, porque fica todo mundo falando de 98, a galera esquece que teve bastante coisa boa também nesse ano. É só porque talvez não teve o Zelda, Metal Gear, que daí a galera esquece completamente desses outros anos aí. Não, com certeza. Por isso que foi bom tu falar mesmo de outros anos, além de 98, porque é muito difícil você dizer assim, qual os anos, porque cada um tem experiência, né? Até aquela questão que qual seria o melhor jogo, né, de 98. Várias pessoas vão dizer, né, um diferente do outro. Carmelo, por exemplo, teve experiência aí com Fallout 2, né? Então ele tem um carinho muito grande, teve essa experiência. Outros não jogaram, né? Aí uma coisa também que eu ia me esquecendo, o Twisted Metal 3, também 98, que eu também era muito fã, jogava muito. Twisted Metal 2, 3, tentava zerar com todos os personagens, curtia aquelas músicas lá de rock durante as fases, tudo. É muito top. E um ano, eu falei de 97, né? E um ano posterior também, o de 99, que teve duas delícias, chamado o Silent Hill 1, muito bom aquele jogo. Para mim é o melhor Silent Hill, com aquela história, tipo assim, aquela limitação de PS1 que aquele jogo fez, entendeu? Foi muito top. E a outra delícia é o Final Fantasy IX, que é bom demais, Final Fantasy IX. Ainda mais Silent Hill de quando? O Silent Hill é de 99. Tá, 99. Pode ser. E o Final Fantasy IX, que eu, jogando os Final Fantasy, eu tava acabando gostando mais dos estilos antigos, de turno e tudo mais, aquela coisa mais medieval. E aí quando lançou o 9, tipo o diretor que fez, ele tipo, fez isso, uma homenagem aos estilos antigos, aquela coisa. E aí foi um encerramento perfeito ali pro PS1. Eu até queria comentar que Pokémon, a versão japonesa deles foi lançada em 97 no Japão, né? Então, a versão japonesa. E aí, quando saiu nos Estados Unidos, que foi só o Blue e o Red, foi em 98. E o Yellow, que também foi bastante popular, saiu no Japão em 98 e o resto em 99. Então, esses 2 anos, 97 e 98, eles são muito fortes também no Game Boy por causa do Pokémon. Muito, muito fortes. Então, são 2 anos que, pra mim, eles também marcam aí os portáteis, né? Por causa disso. Na verdade, até eu tava vendo aqui, teve até em 96, na verdade, foi o lançamento dos primeiros. 97 foi o... Nossa, é uma mistura. O 97 foi uma outra revisãozinha que teve, daí 98 que foi traduzido, é uma bagunça. Mas foi... O 97 foi quando eles
começaram a vender mais, né? Fez mais sucesso e tal. Então foi esses anos todos aí, vendeu mais Game Boy, eu acho que se contar, que de todos os outros anos somados, né? Se bobear, de tanto que Pokémon vendeu, né? Aqueles cabos Game Link que devia estar tudo pegando poeira nas lojas, né? Começou a vender bastante também. Então foram bem importantes na época. Pode falar. Se eu falar também sobre o Pokémon, sim, o Pokémon Yellow, né? Que foi eu zerei o Yellow no cartucho mesmo, no Game Boy. E foi em 98, né? E o meu Pokémon favorito foi em 99, que é o Pokémon Gold e Silver. Foi lançado em 99, né? Gosto muito. Sim. Apesar de que eu acho que 99 não é tão forte quanto 97 e 98, em termos de lançamentos aí. Mas teve coisas boas, óbvio, né? Teve bastante jogo legal. Carmelo e o Billy, vocês lembram de alguns jogos legais desses anos aí? Querem comentar mais alguma coisa? Senão eu pulo para outros anos. Eu sou péssimo, na real, para falar assim de anos dos jogos, até porque eu tô ficando velho. Então, para mim, é tudo antes de determinado época e depois de determinada época. Antes de Cristo ou depois de Cristo, quase, né? É tipo, manja aquela história assim, ó. É quando eu morava no Marizal. É quando a Beatriz nasceu. É quando... tá dentro desse período, tá ligado? Mas um jogo que eu gostei bastante, eu não sei qual que foi o ano de lançamento dele, mas eu lembro que foi quando ia para começar a decadência dos jogos de luta, foi o Capcom vs SNK, que se eu não me engano é do ano 2000 mesmo. Esse foi um Clash of Heroes real, tá ligado? Que foram as duas maiores empresas de jogos de luta, assim, se unindo para fazer um jogo. Aquilo ali, para mim, foi uma coisa surreal. Eu acho que foi 2000 mesmo, né? Que até o nome do jogo é Millennium Fight 2000. E logo em seguida veio o Marvel vs Capcom 2, se eu não me engano. Então, assim, teve muita coisa de jogo de luta nessa época aí que foi animal pra caramba. Foi isso mesmo. A primeira versão deles foi que nem tu comentou também, tem esse lance de muitas empresas estarem no auge nessa época, assim, lançando coisas, assim, todo ano saindo alguma coisa, que nem o Daniel falou do Fallout, eu sou muito fã, e o Fallout 1 saiu em 97, o Fallout 2 saiu já em 98, né? E o Fallout 2, sim, se tu comparar com o primeiro, eles aumentaram o escopo dele, o tamanho do jogo, muito, assim, em um ano eles conseguiram fazer um jogo muito melhor que o Fallout 1. Eu ainda, pessoalmente, como joguei desde naquela, acho que pra mim é o melhor Fallout o 2 até agora. O 3, o 4, no Vegas são legais, mas o 2 ainda, a história dele e a liberdade que ele te dá é muito incrível. Ele é complicado pela interface hoje em dia, né? Mas para quem curte esse estilo, ele é muito bom. E vocês também comentaram essa coisa interessante de quando o videogame está no final da vida. Em 98 saiu o Panzer Dragon Saga, que foi um dos últimos jogos do Saturno, e também é fantástico, assim, 4 discos, gigantesca história, muitas cenas legais, assim, é um jogo muito bacana do Saturno. E de novo era uma época meio de transição, porque tu já estava saindo o 64, né, os joguinhos lá do Nintendo 64, você estava com o Saturno meio que indo pro final da vida dele, e nessa época saiu o Soul Calibur, que daí já estava iniciando essa nova geração. Então de novo essa questão dos consoles no ápice e ter essa troca de gerações. Então esse período 98, 99 é legal por isso também. Sim. Não, eu concordo. Você falou do Panzer Dragon Saga, né, de 98, né? É isso, né? Eu tava vendo aqui. É um baita de um jogo, né? Um dos mais bem feitos aí do Saturno também, de 98. Então teve isso também. Um outro ano que eu acho que foi bastante importante para os games, eu acho que teve muita coisa legal, muita coisa que eu joguei e gostei, foi 2001. Por quê? Porque 2001 o PlayStation 2 ele estava começando a popularizar, né? Ele foi lançado no ano 2000, não sei se no final, então 2001 estava crescendo, então teve muita coisa boa. E saiu o GameCube e saiu o Xbox. Então, e era aquela época que o pessoal estava fazendo... quando o videogame era lançado, eles lançavam com muitos jogos. Não era igual antigamente, né? Que o videogame lançava, tinha só 2 jogos. Eles faziam um lançamento caprichado para chamar atenção.
Então teve muita. E jogos assim, títulos marcantes realmente para vender. Né? Então teve muita coisa boa em 2001. Eu considero um ano assim muito, muito forte. E teve o Game Boy Advance também. Eu esqueci, também estava saindo nessa época. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tô com uma lista aqui de jogos de 2001. Cara, tem o Gran Turismo 3, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2. Deixa eu conferir se isso é realmente 2001 ou se é o jogo mais vendido em 2001. Não, mas eu acho que é de 2001 mesmo. Então, teve o Halo, o GTA 3, o Devil May Cry. Cara, só jogo bom, cara. Ó, Mario Kart Super Circuit do Game Boy Advance, que a galera gosta. O Advance Wars do Game Boy Advance. O que mais que teve? O Smash Bros. Melee, que muita gente gosta. O Conker's Bad Fur Day do Nintendo 64. Golden Sun. Cara, é muita coisa. O primeiro Castlevania do Game Boy Advance, que é o meu preferido, inclusive. Circle of the Moon, é o que eu mais gosto de jogar. Esse primeiro, eu sei que não é o preferido da galera. Civilization 3, né, para PC, também de 2001, que é um excelente jogo. Cara, Max Payne também na época para PC, depois saiu pro PlayStation e PlayStation 2, né? Ace Combat 4, que é o meu Ace Combat preferido, saiu em 2001. Sonic Adventure 2, que eu sei que o pessoal gosta mais até do que o primeiro. Cara, Super Monkey Ball, Return to Castle Wolfenstein. Enfim, e também pro Game Boy Advance o Tactics Ogre, que é o meu jogo de RPG tático preferido. Eu sei que não é o mais popular, mas pra mim é o melhor. Então, muita coisa boa saiu em 2001. Pra mim é um ano muito forte. Por quê? Teve GameCube, teve PlayStation 2 crescendo, né? Já tinha saído um ano antes, e teve o Xbox também, que saiu na época, e o Game Boy Advance também, que tava crescendo bastante. Ele tinha saído em 2000. Não sei se é 2000 ou 2001 o Game Boy Advance, mas ele tava ali no início, mas teve muita coisa forte. Não, 2001 mesmo. Tá vendo aqui. Então, foi o ano de lançamento de vários consoles e eles vieram forte, com muita coisa boa. Vocês lembram aí desses jogos que eu falei? Tem algum que vocês jogaram mais, que vocês curtiram? De repente foi o ano que vocês compraram um PlayStation 2? Não, Fernando, esses aí, pra mim, Passou não... batido. Eu, nessa época... Foi o primeiro ano, Billy, só pra tirar sarro, desculpa. Foi o primeiro ano que não teve um Street Fighter. Aí, ó. Eu acho. Pronto. Eu acho que é por isso que eu não joguei. Não, mas nesse ano, 2001, eu tava com o Dreamcast, mano, em casa. Eu acho não, eu tenho quase certeza que 2001 ou 2002? 2001 mesmo. Eu tava com Crazy Taxi e Sega GT. Eu jogava pra caramba esses jogos. E se eu não me engano, o Sonic Adventure 2, ou ele saiu esse ano ou no ano seguinte, não foi? Não, é de 2001 também. É de 2001 também, não é? Aham. Meu, o Sonic Adventure 2, quem fala que não gosta dele é doido, sabe? É melhor 2D do que 3D. Beleza, isso pode ser o gosto realmente. Eu tô doido pra pegar o... Como que é o nome do novo que vai sair? É Sonic... Origins? Não, o Origins é uma coletânea. Tá. É o Heroes, né? Heroes? Não, Heroes era Não, o Sonic Heroes é antigo. É Sonic... Nossa Senhora. Peraí que a gente dá uma olhada. vai ter que achar. Agora eu fiquei... Já tô procurando aqui. Sonic Superstars. É isso aí. Sim. Sonic Superstars. Tá lindo, tá no estilo que a gente gosta, porque a gente é velho, sabe? Mas o Sonic Adventure 2, com aquele esquema de você escolher os vilões ou os mocinhos, você ter duas histórias paralelas, com vários estilos de jogos dentro dele. Tinha a correria com o Shadow Sonic, tinha os gunzinhos, né, os de tiro com o Robotnik com o Tails, tinha de exploração com a Rose e com o Knuckles. Meu, que jogo top demais. Aquele ali é um daqueles jogos que você tem que jogar um pouquinho todo ano para relembrar dele, porque ele ainda tá bonito, inclusive. As músicas dele são sensacionais. Eu lembro de uma música da fase de exploração do Knuckles que é animalesca, que é uma que ele tá parece uma mina, uma parte de escavação, assim, muito legal. Então, assim,
Em todos os aspectos, esse é um jogo que marcou realmente para mim nesse ano aí, 2001. Era ele, o Crazy Taxi, que eu gostava, mas assim, eu olho aquele jogo e falo que é um jogo de não tem nada para fazer, só tinha música que chamava atenção e a velocidade dele era show de bola, sabe? Mas não tem objetivo nenhum jogo, então deixa quieto, tá ligado? E o Sega GT, que era um baita do jogão, que você falou de Gran Turismo agora há pouco, né? Era um que batia bem de frente. Então 2001 pra mim era isso aí. Hã? O Sega GT era bem feitinho, cara. Muito bom. Nossa, demais. Eu não sei se era a minha cópia ou se todos os Sega GT não tinha música de fundo. Só tinha o barulho do carro. Aí o que eu fazia? Eu tinha que colocar música no som pra ficar com música mesmo, sabe? Eu colocava lá na minha caixa de som lá pra ter música. Eu acho que é porque era CD, né? Não era o GD. É possível. Então eles devem ter cortado as músicas pra caber no CD lá, né? Mas eu lembro dessa peculiaridade na época. Mas isso era bem comum. Quando a galera começou a piratear o Dreamcast, eles faziam isso. Eles davam uma comprimida no vídeo, tirava as músicas para conseguir caber no CD, né? É bem típico da pirataria do Dreamcast. Agora, de 2001, na época eu estava trabalhando num instituto de pesquisa aqui da cidade e eu tinha acabado de comprar um Play 1, já tinha Play 2, sim, já um tempo, mas quando eu tinha ficado um tempo sem videogame, sem nada, né? E daí eu comprei um Play 1, né? Aquelas coisas, você vai no camelô, compra o Play, 2 controles e já vinha mais 10 jogos à escolha, beleza. Eu tava jogando bastante, e daí o Fernando citou o Max Payne ali e o Wolfenstein. Foi esses 2 jogos para PC que fizeram eu voltar a ter um PC, que na época eu tinha vendido o meu, e daí eu montei um PC de novo para poder jogar o Max Payne e o Wolfenstein. São 2 jogos que eu curti demais jogar assim no PC. E era bem a época do Matrix, né? E daí o Max Payne usava aquele esquema de câmera lenta, tudo, e é uma coisa que eu não via nos videogames ainda. Então foi uma coisa que na época eu curti demais jogar Max Payne. Até hoje é um jogo que eu curto bastante, os 3, né? Tanto o 1 e o 2 de PC, quanto aquela versão, o terceiro que saiu para Xbox Play 3. São jogos bem legais. E aí, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, falando de Sonic. Vocês chegaram a jogar aquele Sonic Frontier, que foi lançado ano passado? Eu achei os gráficos dele bem interessantes, só que não joguei, né? Só vi mesmo no YouTube, não sei se é bom. Eu não joguei, tô procurando alguém para dividir uma conta comigo que tá baratinho lá no Eneba. Tá saindo R$65 o jogo, mas eu tô doido para pegar ele. Olha, que top, hein? Vou ver aí se eu entro nessa metade dessa conta aí. Aí, ó, já ficou mais fácil, tá vendo? Mas ele saiu pro One? Vou dar uma olhada depois, eu não sei. Que eu acho que ele saiu só pro X e pro S, no caso do Xbox. Ó, eu vou confessar uma coisa, já que vocês estão tocando no assunto do Sonic, que eu não sou fã do Sonic. E olha que eu tentei, cara, eu joguei vários jogos do Sonic. Eu não consigo gostar de nenhum. Não é meu estilo, não adianta. E não é porque é da SEGA, não tem nada a ver. Porque eu gosto bastante por exemplo, do Virtua Tennis, que é da SEGA, eu gosto do... Tem uns jogos que a SEGA publicou e que eu joguei bastante, agora eu não lembro qual que era o nome. Tem um aí que é dela, eu vou tentar puxar de cabeça depois, mas assim, tem muita coisa boa da SEGA, que eu joguei, o Crazy Taxi eu gosto, apesar dos de luta, né, a série Virtua Fighter, então não tive muito acesso, mas o pouco que eu joguei eu gostei. Então não é nada contra a SEGA, mas o Sonic eu acho muito chatinho, cara, eu tento jogar e não consigo gostar. O único, olha a grande ironia, né? O único Sonic que eu gostei, a única franquia que eu gostei foi os do Game Boy Advance, ou seja, o primeiro Sonic que foi feito com o videogame da Nintendo, né? Foi o que eu realmente curti, porque ele é diferenciado, não sei explicar porquê. É a série Sonic Advance. O primeiro eu zerei com os 4 personagens, adorei jogar ele. Só que daí eu tentei jogar o 2, não gostei. Tentei jogar o 3, não gostei. Por quê? Porque eles já são muito rápidos. Eu acho que eu gostei do 1 porque ele é mais plataforma, Sonic Advance 1. Ele tem um pouquinho mais de cara de plataforma, não sei explicar. Mas eu gostei bastante dele. Eu comecei a jogar Sonic no Master System.
Eu joguei o Sonic 1, eu zerei o Sonic in Tails, zerei o Sonic Chaos, né, que saiu Esse eu zerei, eu tinha um primo que tinha o Sonic 1 do Master e o Sonic Chaos. Esse Sonic Chaos eu gostava, eu lembro. Ele é legalzinho. Então, eu acho que foi por aí que eu comecei a gostar, porque ele é mais devagar. Se você compara com o do Mega Drive, ele deve rodar metade da velocidade praticamente. Assim, a corrida dele e a tela movimentando, ele é bem menos rápido, né? Ele é mais reduzido a velocidade. Então você consegue degustar um pouco mais as fases e tal. E é um baita de um trabalho bem feito no Master System, diga-se de passagem. Esse foi, assim, outro ano que me marcou demais também foi o lançamento. O lançamento não, né? Foi na época do Master System, que eu acho que deve ter sido 88, 89 por aí, que foi o lançamento do Indiana Jones e a Última Cruzada, o jogo pro Master System. Que eu tinha ele e joguei demais isso. Meu Deus do céu. E o jogo tinha uma parte lá que eu não conseguia passar, que era simplesmente jogar o laço, sabe? Pra se pendurar e ir pro outro lado. Eu fiquei, eu acho que uns 15 dias pra conseguir descobrir isso e descobri sem querer ainda. Olha os mané da época, né? Sim. Vocês querem comentar alguma coisa desses jogos aí? Senão eu vou falar de um outro ano aqui. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Desses aí? Do Sonic, alguma coisa? Ninguém? Eu vou falar mal do Sonic, quero ver se alguém não aparece pra defender. Ih, rapaz. Deixa eu Sonic Adventure, vocês gostando de Sonic Adventure, Daniel? Que porcaria, jogo 3D do Sonic, ele tentando imitar o Mario. Nada a ver, ele lá no resort, interagindo com humanos, tá tudo errado, cara. Vocês estão jogando o jogo errado. Espinho azul, mau caráter. Não, ele é gente boa, só que ele vacila, né? Só falar de um amado jogo aqui do ano 2000, que é o Tony Hawk's 2, que foi viciante e impressionante aquilo no PS1. Só isso. E me acabava no único estágio lá, o primeiro hangar lá. Pronto, Só precisava disso o jogo. Não, mas música foi bom falar da franquia Tony Hawk. O Tony Hawk 1 saiu em 99. E óbvio que daí todos que foram saindo foram legais, né? Mas o 99, apesar de eu achar um ano mais fraco para os videogames, teve o Tony Hawk 1, que é uma franquia muito importante, né, cara? Que ela, definiu o gênero aí do jogo. O que saiu depois de jogo de snowboard, jogo de surf, jogo de corrida de bicicleta, usando nomes famosos, né? Por causa do Tony Hawk. Tony Hawk explodiu esse gênero de jogo de esporte radical aí, assim. Já tinha antes, mas eram todos chatinhos, né? Quando ele saiu, ele definiu o gênero. Eu acho que foi ele, junto com o Dave Mirra, BMX. Os dois, eu acho que saíram na mesma época. Sim, foi isso mesmo. Não foi? Aham. Os dois foi uma revolução. Foi demais, realmente. E olha como que é questão de fases mesmo, né? Todo mundo aqui tinha 17, 20 anos nessa época aí. Entre nós quatro aqui. Tudo revoltadinho da vida, adolescente. Aí você olha, skate, BMX pulando pra tudo que era lado. Meu, tem como esse jogo não ser bom? Mano, não tem como não ser bom. A gente gostava mesmo por causa da rebeldia, por causa de não sei o que, né? Toda época parece que o jogo fala diretamente com a gente, né? Sim, é verdade. E as músicas licenciadas, isso era uma coisa muito legal, né? A gente acabava gostando também, né? Tanto é que aquela musiquinha do Tony Hawk 1, né? O Superman lá, né? O pessoal brinca, né? Não dá pra ouvir aquela música sem ouvir o efeito sonoro, né? Do skatinho, a rodinha correndo na pista. Rodando no chão, verdade. Verdade. E, inclusive, eu acho que eu não lembro se eu já fiz essa observação no podcast, né? Mas o Tony Hawk, ele é um jogo legal, que é divertido de jogar por um motivo muito simples. Não é só porque ele é um jogo de esporte radical, porque tinha vários, mas é porque, na verdade, ele é um jogo que, se você parar pra pensar, ele é um jogo de plataforma. Ele é um jogo do Mario 64. Ele é igualzinho o Mario 64. Você corre na pista, coleta aquelas fitas VHS, cumprindo certos objetivos,
e com essas fitas você destrava as fases mais pra frente. É igual o Mario pegando as estrelinhas num cenário 3D. A diferença é que você tá no skate. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir um negócio desse na vida. O jogo do Tony Hawk é muito mais um jogo do Mario, Billy, pode parar pra pensar. Um jogo de plataforma. Não do Mario. Jogo de plataforma 3D do que um jogo de esporte. É verdade. Pode reparar. É por isso que ele é legal. Mano do céu! Isso é. Ainda são 8h30, bicho. A gente já tá nesse nível já. A gente tá filosofando pesado, né? Mas é um tipo de jogo. O pessoal chama, tá, nos Estados Unidos, esse jogo de Collectatron. Eu acho que eu não sei se é esse o nome. São esses jogos de plataforma 3D que você coleta estrelinha, coisinha e tal, pra destravar a fase. Tanto é que pararam de fazer jogo assim. Mas pode ver que esse Gex 2 e 3, o Spyro, aquele do Earthworm Jim 3D, vários jogos desse, Glover, cara, teve um monte, o Croc, lembra aquele do jacarezinho lá, o Croc? Então, assim, todos eles eram esse tipo de jogo Collectatron. Os americanos usam um termo específico lá, que são esse tipo de jogo. O Tony Hawk, ele é um pouco disso, por isso que ele é legal, porque se fosse só um jogo de você correr contra outros skatistas fazendo manobra, não ia ter graça. O legal é você ir destravando as fases, e avançando. Eu acho legal essa estrutura, eu acho bem legal. Então ele é divertido por causa disso. Os controles são legais. E o Tony Hawk, se você for analisar realmente, você nem tem competição diretamente. Exato. Você joga sozinho, só marcando ponto, e é o que você falou mesmo, né? Não é uma competição. Não é tipo, vamos descer aqui e ver quem chega primeiro, né? Não é um negócio tão assim. Só tem alguns objetivos para você fazer mesmo, né? Então a sua argumentação tá bem dentro mesmo. Não tem. Eu tô rindo porque foi a viagem assim da noite. Foi a viagem do episódio. Não tinha parado pra pensar, né, Billy? Olha aí. E isso que eu tô falando, eu não li em lugar nenhum, não, viu? Isso daí é uma coisa que eu percebi, assim, que eu nunca vi ninguém comentar. Acho legal comentar isso. Piração sua mesmo, né? Mas assim, o Tony Hawk 2 tinha uma competição, quando botava pra 2, como eu falei, às vezes a gente chegava aqui, olha, eu vou fazer 1 milhão só num combo, sabe? E competia com o outro e, olha, consegui fazer 2 milhões e o outro, fiz 1.900.000. Então era meio essa competição. Mas é um pouco também naquilo que a gente falou em outros episódios da questão do gênero do jogo, né? Que nem o pessoal fala, aquela discussão, o que é RPG? Né? Para mim, RPG, se tu for pegar, é os primeiros Is e alguns RPG de PC e o resto viraram jogos com elementos de RPG. Tem gente que diz até que Horizon Zero Dawn é um RPG. Né? É mais um jogo de ação com elementos. E a questão do Tony Hawk, eu acho que é bem isso, que tu mistura ali a questão do esporte, a corrida, essa coletânea de itens para destravar. É uma mistura de estilos, assim, né? Sim. E é isso que faz ser divertido esses jogos, né? Dar uma misturada, né? Não ser um gênero tão fixo, né? Isso é bem legal. Eu quero comentar só sobre o último ano aqui, e a gente vai falar rapidinho, que é o seguinte, cara, o ano de 2011, que na minha opinião foi um ano muito forte. Aí vocês vão falar se vocês concordam ou não, mas olha só, eu peguei a lista de jogos aqui, ó, eu vou falar só alguns que eu considero importantes. Olha só o nível dos jogos aqui. Batman Arkham City, Skyrim, o Zelda, Skyward Sword, Star Wars The Old Republic, que é aquele MMO, Dragon Age 2, Sonic Generations, teve o Dead Island, Bulletstorm. Eu vou evitar de falar que as continuações, tipo assim, teve o Portal 2, teve o Gears of War 3, Dead Space 2, que são bons também. Vamos pegar assim, inícios de franquias, né? O Bastion, Minecraft, saiu esse ano, um jogo super famoso. O Super Mario 3D Land, o Mortal Kombat, o reboot Mortal Kombat saiu nesse ano, L.A. Noire, eu acho que eu falei, Saints Row the Third, que eu acho que é o melhor Saints Row de todos. Battlefield 3, que foi um que, apesar de ser uma continuação, ele começou uma nova era do Battlefield. O Call of Duty Modern Warfare 3, que talvez seja o melhor de todos, que a galera gostava bastante. Então, assim, teve muita coisa forte, muita coisa. Também eu tô vendo aqui como é que é o nome? O Forza Motorsport 4, apesar de que aí tudo bem, é um jogo que não tem nada de tão diferente dos outros, né? Mas ele foi muito bom, é considerado o melhor Forza do Xbox 360.
Então, assim, foi um ano muito, muito forte. Eu aqui pegaria, assim, os principais, né? O L.A. Noire, Dark Souls, o Skyrim e o Batman Arkham City. Eu acho que eles foram muito importantes. Então, pra mim, esse ano de 2011 ele foi bem forte. Tem muito mais jogos, assim, mas é que esses foram bem marcantes. Vocês chegaram a jogar algum desses aí? O Mortal Kombat 9, que é esse remake, esse reboot aí, ele saiu em 2011? Ele tá na lista, eu tô errado? Caramba, faz tanto tempo assim, eu não sabia não. E o Dead Island eu também não sabia que era de 2011. O tempo passa, né? Eu lembro de ver vídeos no YouTube da galera comentando do Dead Island, tipo assim, e foi lá em 2011, 11 anos atrás. Não, e 12 anos atrás. Quando que eu joguei o Dead Island? Ano passado, provavelmente. Esse ano. Esse? No lançamento do 2 eu joguei o 1. Louco. Em 2023. Caramba, eu tô atrasado nesse jogo, hein? 12 anos pra jogar. E o Mortal Kombat 9 eu joguei no ano passado também, o modo campanha dele. 2 jogões, jogaços. Outro jogo de luta, Ultimate Marvel vs Capcom 3, saiu em 2011. Mano, mas é o Ultimate, eu acho que é a versão completa, né? Esse foi o que eu menos joguei da série toda. Eu tenho esse no Vita original ainda, acho é um do Marvel vs Capcom, eu acho que um dos melhores, assim. Ele tem a quantidade de lutadores é muito grande, muito personagem legal, assim. Eu acho melhor, assim, dos Marvel vs Capcom. Eu tenho ele aqui e os meus filhos gostam pra caramba de jogar ele. Eu não gosto por conta do gráfico, o modo de controle dele é meio caótico demais. Eu acho que a aversão que o Fernando tem ao Sonic é o que eu tenho a esse Ultimate Marvel vs Capcom 3. A forma de jogar ele eu não acho. O Rush eu curto pra caramba. O Rush realmente é muito bom. Mas o jogo em si eu não consigo curtir. Eu acho que é um jogo de luta muito. É um jogo de luta muito simplificado, assim. Frenético. E eu gosto do jogo de luta que os personagens são pesados, sabe? Por isso que até o The King of Fighters eu parei de gostar. Eu comecei a gostar só do Street Fighter mesmo e desses jogos de luta 3D, assim, Soul Calibur, né? E tal, aí que eu curto. O Marvel vs Capcom, o último que saiu, eu achei ele mais frenético, mais simplificado. Esse eu ainda acho que ele tem. Isso. Seu Play 4 para Xbox One. Aquele eu não curti, assim. Esse aí eu ainda achei bacana, assim, achei legal. Mas assim, é gosto, cada um assim. Sim. É que nem tu comentou do Crazy Taxi, eu adoro. Mas é que eu encaro o Crazy Taxi como um jogo de fliperama. Que é aquele jogo que tu senta, joga umas 3, 4 partidas e deu, né? Não é um jogo pra tu ficar uma tarde inteira jogando. A não ser que tu fique fazendo um campeonato com outras pessoas, coisa e tal, mas é um joguinho estilo arcade que tu senta, joga um pouquinho e desliga. Isso. É que hoje, vocês que me acompanham aqui, todo dia praticamente a gente conversa, o meu estilo de jogo hoje é pegar um jogo que tem um objetivo e fazer um final no jogo, ver o modo história do jogo, esse tipo de coisa. Então, o Crazy Taxi pra mim hoje é assim, puta, deixa eu dar uma olhada como que era mesmo e tipo, valeu, obrigado. Tipo, não tem, né? O objetivo dele é quanto tempo você consegue durar. E aí, tendo essa visão igual você falou, não, eu olho como um jogo arcade que ele realmente né? A visão, ela te deixa mais feliz com o jogo. Agora, se você procura uma coisa que o jogo não tem, ele não vai te entregar, né? Não tem jeito. Esse negócio de gostar ou não do jogo, tipo assim, eu gosto muito de jogos de luta e de corrida. Então, pra mim, o jogo de luta e de corrida, eles têm que ser realistas, eles têm que ser... Não realista, mas digo assim, tem que ser mais técnicos. Vou mudar. Tem que ser mais técnicos. Quando ele é muito zoado, quando ele parece um jogo casual, eu não curto. Por quê? Porque são 2 jogos que eu gosto de ser mais técnicos, né? Então, pra mim, Mario Kart é ruim, o Marvel vs Capcom é ruim. Esses jogos que apelam muito para esse estilo mais casual. O Smash Bros, eu acho. E eles podem ser técnicos, não tô tirando isso, mas eu acho muito zoado, muito maluco. Tem um jogo de corrida que você controla um carro, cara, carro de passeio em baixa velocidade, sabe? Fazendo as curvas direitinho e tal. Eu acho mais legal do que o Burnout. É tudo errado, né?
Eu lembro que a galera tava discutindo, até o Laércio no episódio passado tava falando, né, que gosta de mais velocidade. Eu gosto de mais realismo. Mas, por exemplo, eu não gosto muito dos jogos de esporte. Aí pra mim é o contrário. Então tem gente que quer o jogo mais simulação possível, que a bola tem um peso diferente quando tá chovendo, o gramado tá molhado, e eu gosto daí do Mario Strikers. Você entende? Aí inverte. O jogo de esporte eu gosto quando ele é mais arcade, mais exagerado. Aquele Looney Tunes de basquete do Super Nintendo, eu gosto. Agora vai jogar um jogo de basquete aí, esses NBA 2K aí, sei lá 2023, qual aí. Putz, eu acho um saco, cara, entendeu? Então é o contrário. Então eu acho que vai de quanto a gente gosta daquele gênero. Então jogos mais que eu gosto mais do gênero, eu gosto que ele seja mais técnico e realista. Os que eu gosto menos, eu gosto que seja mais zoeira. Então é mais ou menos por aí. E agora o Daniel tinha até brincado antes da gente começar que o 2023 era o meu ano, né, preferido por conta do Street Fighter 6. Mas agora falando sério mesmo, 2023 ele tem muito para ser um dos melhores jogos, um dos melhores anos da indústria de videogame, mano. Sem dúvida alguma, na minha opinião. O que vocês acham de 2023? Então, eu lembro do Street Fighter e do Starfield e do Diablo 4, que são assim 3 franquias, né? O Starfield não é uma franquia nova, mas vem do Fallout, do Skyrim, que são os jogos que eu mais amei e joguei nos últimos 10 anos, se somar todos eles. E então tô bem, assim, fico com a expectativa boa por causa desses jogos. Eu concordo. Mas eu não lembro de outro. Você nem falou Tekken 8, hein? Então, mas é que tá, o Tekken eu admito que eu nunca gostei muito, cara. Se fosse um Soul Calibur 7, eu me animava mais. Mas o Tekken eu tentei jogar o 7 no PC, eu comprei ele original, não curti. Eu vou dar uma olhada na lista aqui, o que tem pra sair nesse ano. Ah, tem o novo... Você vê, cara, o novo Zelda... Não, mesmo que eu não goste, né? Mas tem o novo Zelda, que é famoso. Tem o cara, o Metroid Prime Remastered, aí, que foi bastante famoso. O que mais? Mas aí, meu... Remaster é complicado de colocar na lista. Tá bom, eu vou... não vou considerar. Porque senão tem o Resident 4 também. Mas pesa, né? Tem esse Redfall que não foi muito aceito, tem esse Hogwarts Legacy que a galera curtiu. Tá tendo bastante coisa. Baldur's Gate 3. Tem o Jedi Survive. Tem bastante coisa. Bastante coisa legal mesmo, pelo que eu tô vendo. E uma coisa que eu esqueci, cara, que eu passou batido aqui na lista. 2011 ainda, vou voltar lá no anterior. Terraria. Vocês podem não dar muita moral pro Terraria, mas, cara, foi o jogo que fez eu instalar o Steam. Eu comecei a usar o Steam em 2011. Porque quando eu vi o Terraria, eu achei tão legalzinho. Falei, cara, eu quero ter esse joguinho original, porque eu só pirateava na época. Ou comprava jogo de revista de games. Quando saiu o Terraria, eu falei, cara, eu preciso ter esse joguinho no Steam original, porque eu gostei da ideia dele. Achei legalzinho, sabe? Comprei e joguei, cara, muito tempo. Gostei dele. Eu queria ter ele originalzinho, e daí eu comecei a comprar jogos no Steam. Foi daí que eu comecei a usar o Steam em 2011. E ele saiu em 2011. Então foi um ano realmente, pra mim, bem bacana. O meu filho ama Terraria. É daqueles jogos que ele fez 155%, sabe? Eu nem zerei tudo, nem fechei tudo, assim, porque eles colocam muita atualização e é um jogo que começa a ficar bem difícil, mas eu me diverti, assim, joguei sem tentar atingir objetivos, nada, mas eu me diverti muito jogando ele por muitas horas, centenas de horas. Eu acho que eu tentei, mas eu não consegui ir bem, não, assim, não ornou comigo. Mas o jogo é bem interessante mesmo, assim, pra quem gosta do estilo, é excelente. Sim. Mas é isso. Então, falando do ano do videogame, encerrando com 2023, então aí, ó, teve o Resident Evil 4 mesmo que sendo um remake, mas você jogou, né, Billy? Já ele, né? Ou não? O remake não. Eu joguei o remake você não jogou. O do, sei lá, do Xbox One. Certo. Que é tipo um port do antigo ainda, né? É um remaster, É o remaster. E o que você já jogou desse ano que já foi lançado? O Street Fighter 6, eu sei. Você jogou? O que mais que você jogou aí? O Hi-Fi Rush eu joguei e fiz final nele, gostei muito. O que é esse? Eu tô tentando lembrar. O que é esse Hi-Fi Rush, cara? É aquele de música. Tá. Não que tá nem listado. É um beat'em up rítmico. Certo. Se você não jogou, tem no Game Pass. Dá pra jogar no PC, vale demais a pena. Deixa eu ver aqui, você perguntou o que eu joguei, deixa eu
consultar aqui uma lista rapidinho, que aí eu consigo... Se você colocar assim, 2023 videogames no Google, ele lista no próprio Google. Eu tô vendo aqui nos zerados mesmo aqui. Ah, tá. Ó, tá bom. Um jogo que vale muito a pena, quem não conhece ainda, vale jogar. Eu zerei ele também, a história é bem legalzinha. É Ravenlock. Lógico, não vai virar um Donkey Kong Country, sabe? O Ghostwire Tokyo é muito bom, mas não é lançamento, né? Ele saiu esse ano pro Xbox, mas ele é de 2022. Deixa eu ver mais o que é aqui, que é novo. O Hi-Fi Rush, Iris Fall. O nome do jogo é Iris Fall, né? A queda de Iris. Muito, muito, muito bom. Recomendado pra caramba também. E que ele é de Mega Drive, eu não sei se ele saiu esse ano, eu acho que saiu. 12 de janeiro de 2023, se eu não me engano, foi o lançamento dele. É o Vengeful Guardian Moon Rider. Que jogo da hora, mano. Que jogo da hora. Então, assim, até agora já tem tudo isso aí. E o Street Fighter 6 e tal. E, esse ano aqui, eu acho que tem muita coisa. O Game Pass está trazendo muita coisa nova em dia 1 também, que são gratas surpresas. Inclusive, eu estou jogando um jogo que chama Fist, F.I.S.T, que ele fala forjado, não sei o que lá. Nem lembro do título inteiro do jogo. Que ele é um estilo Metroidvania, só que beating up de plataforma, sabe? Muito, muito, muito grata surpresa aqui do Game Pass. Então tem bastante coisa interessante que a gente pode aproveitar aí. E Mortal Kombat 1 vai chegar em agosto ou setembro, se eu não me engano. E Tekken 8, que muito provavelmente chega esse ano. E um outro que eu tô sentindo que vai sair no meu aniversário, que já tá muito legal de jogar. Eu sou um dos apoiadores do jogo e tá lá na wishlist, já na Steam e tal, que é o Pocket Bravery, que é um jogo nacional que tá sendo finalizado, que o modo história dele, pelo que falam, vai ser animal, gigantesco. Bem lembrado do Pocket Bravery. A gente até entrevistou os dois. O Anderson e o Jonathan. E é um jogo que está sendo feito com bastante cuidado, né? Um jogo de luta técnico, muito bonitinho, muito bem feito. Nesse estilo SD, né? Encolhidinho, pra quem não sabe, né? É bom dar uma resumida. E é um jogo que já tem um demo no Steam, então já dá pra brincar com, sei lá, 4 personagens, 6, não lembro. Dá pra dar uma brincada legal. Vale a pena dar uma conferida. 4 personagens. Tem 4, mas pros apoiadores tem mais personagens. Pô, que legal. Bacana mesmo ele. E, enfim, estão desenvolvendo aí o jogo já faz um tempo. E bem bonitinho, né, cara? Eu acho bem legal esse tipo de jogo. Acho legal dar uma revitalizada no gênero de luta. Também, às vezes, a gente vê jogo tão técnico. Eu acho legal quando sai uma coisinha meio estilizada, assim, pixel art, coisa diferente. Vamos ver se vai... Sim, se vai movimentar a cena internacional, né? Não sei se eles vão tentar levar para campeonatos e tal. Eles estão na Evo. Eles vão aparecer na Evo esse ano. Vão aparecer, mas... Sim, eles vão aparecer, vão fazer o merchan do jogo, mas não vão... O jogo não vai ser usado competitivamente, né? Ou vai? Nesse momento, não. Mas seria legal, né? Vamos ver. Torcer por eles. Bacana. E você, Carmelo, tem algum jogo de 2023 que você tá empolgado para jogar? Ou que já tá jogando, que foi lançado ou vai ser lançado aí? Como é que tá? Então, jogando eu não tenho nada de 2023 porque eu não tenho nenhuma plataforma atual, né? Meu videogame mais atual hoje é o Xbox 360 e o Wii. Eu vendi meu Play 4, então tô meio que por fora da geração atual, tô só acompanhando por fora, né? Mas do que eu vi que tá pra sair, que, assim, me deu uma curiosidade de tentar jogar, foi o Mortal novo, que eu achei bem interessante essa ideia de um reinício, né? Achei bacana. Eu não joguei ainda, mas saiu esse ano foi o Dead Island 2, que é outro que eu gostei bastante. Eu joguei o 1 lá no Play 3, que tem, eu não sei se o Billy sabe, mas tem o 1 e tem
o 1,5, né, que é o Riptide, que é tipo uma expansão anabolizada do 1. Que é Sim, muito bom eu tô também. jogando. Eu ia falar que eu tô jogando, mas é mentira. Eu comecei a jogar ele, cheguei uma parte lá que eu travei, aí eu desanuviei um pouco a cabeça, e aí chegou o Street Fighter 6 e aí acabou minha vida, né? Mas eu Sim. tô ligado. E, mano, se eu te falar quanto que eu paguei no Dead Island 1 e Dead Island 2, né? Esse Reptile, eu acho que foi 5 ou 8 reais nos dois pro Xbox. Sim, é uma coisa bacana, porque assim, para quem curte mídia física, tudo, agora para comprar Play 4 e o Xbox One tem essa vantagem da retrocompatibilidade, né, até melhor, tem muito jogo bom, barato agora, procurando. É muito bom, assim. Acho que o ruim é os lançamentos. O lançamento tu não escapa de levar uma facada. Agora, jogos mais antigos, e principalmente se a pessoa não jogou, não conheceu, não teve um Xbox One e agora tem o Series X e puder ter essa retrocompatibilidade, comprar jogo do One, tem essa vantagem que eu acho que é indiscutível. A questão do Game Pass, que você citou ali também, eu acho muito bacana. Até na época que eu tinha o Play 4, uma coisa bem minha. Eu preferia muito mais, eu tinha assinatura da Plus, eu gostava muito mais quando eles davam um jogo bem desconhecido na Plus do que um jogo conhecido, porque eu sempre achava que, tipo, sei lá, vamos botar, sei lá, Uncharted eu vou comprar um dia. Vou ganhar na Plus, mas é um jogo que eu vou acabar comprando. Então eu preferia muito mais pegar um jogo desconhecido, eles colocar um jogo desconhecido lá, que é uma coisa que dificilmente, às vezes eu nem sabia que existia. E tem muito jogo bom que saía na Plus, que era jogos pequenos, jogos simples, assim. Não simples, mas indie. Tem um que eu falo muito, que eu gosto bastante, que é o Deadly Tower of Monsters, que tem para PC também. Se eu não me engano, ele tem para Xbox One, que ele é um estilo meio Zombie Ate My Neighbors, assim. Visão de cima, tu tem um monte de arma, que ele tem de frente, que tu tem 3 personagens, você altera eles para passar de algum desafio, porque um tem mobilidade, outro tem outra. E é um joguinho que eu nem sabia que existia. Eu fui descobrir jogando na Plus, né? Mas assim, desses jogos mais atuais, acho que esses que eu citei, no Street Fighter 6, tô curioso, mas eu não tenho essa paixão que o Billy tem pelo Street Fighter, eu gosto mais dos antigos mesmo, né? Até tava jogando 4 esses dias, de novo, mas sei lá, pra mim, o auge do Street Fighter foi o 3, assim, né? Não que os outros sejam ruins, sempre aquela coisa, é um gosto mais pessoal, que nem eu falei do Sonic 2D, o próprio Zelda, que eu prefiro o Zelda, aquela visão mais clássica do Link to the Past do que o Zelda 3D. Mas que eu falei, não desmerecendo nenhum deles, é uma questão bem de gosto pessoal, né? E o Baldur's Gate 3. Esse eu tô curioso, esse é um que me faria comprar um videogame para jogar. Caramba! É legal isso, não é? E assim, você falou, né, da minha paixão pelo Street Fighter e tal, mas o ponto mais importante que você falou agora em relação ao que eu estou passando nesse momento é exatamente eu ter pulado uma geração. Eu achava, e acho até hoje, absurdo os preços do Xbox One e do PlayStation 4. Hoje, usado, ele tá custando mesmo que um Xbox Series S, sabe? Então, assim, na época, eu não lembro o que aconteceu, eu tava meio pendurado de dinheiro, achava que tava muito caro. E outra, não saiu o Street Fighter V pro Xbox. Então, eu sou meio cachista por conta do Game Pass, por conta de todo o histórico que eu tenho com a minha conta ali, que eu tenho, sei lá, nossa, eu acho que eu tenho mais de 350 jogos na conta, sabe? De Live Gold, essas coisas. Então, assim, é muita coisa para eu sair de uma plataforma para outra. É mais pelos jogos que eu tenho, realmente. Não é nem amor à marca, nem nada, porque eu pago, eles não me dão nada, né? Então, aí eu fiquei a parte toda do Street Fighter V eu fiquei sem jogar, mano. E todos os jogos de Xbox One e dessa geração eu não joguei também. Então, quando eu peguei o Xbox Series, velho, o S, né, no caso, porra, eu tenho um mar de opções, assim,
E são jogos bons. Não é aquele jogo de geração antiga que é ruim, que é quadrado, que é feio, ou que não sei o que. Não, são jogos bons, velho. Xbox One, PlayStation 4, eles têm um gráfico muito bacana. Tem um jogo que, se eu não me engano, ele é de Xbox 360, que eu joguei quando eu peguei meu Xbox Series S, que chama Dante's Inferno. Ele é tipo um God of War, só que da Microsoft, do Xbox. Mano, aquele jogo é a coisa mais linda que tem. Darksiders o nome? Eu acho que é. Darksiders, que é do Morte lá, né? Isso mesmo. Tem três, tu joga com... O primeiro tu joga com a guerra. O segundo... Guerra. O Morte. O segundo é com a morte, acho. E o terceiro é a peste. Isso. É isso mesmo. E a menina. A terceira é uma menina. Que é aquele de visão isométrica, né? Não. O terceiro? Não, ele é visão livre, assim, é tipo igual. Um GTA, velho, assim. Sério? É um God of War. Esses três. O 3 eu tava... Nossa, eu tô com a impressão que o Darksiders 3 ele era diferente, não era não? Não, igual os outros dois. Então beleza. Meu, esses jogos são lindos e são jogos antigos, mano. Não antigos, óbvio, igual os que o Carmelo gosta, que é lá do Atari, que traz nostalgia real pra ele. Mas... Não é antigo, é arcaico. Olha só. Arcaico não, mano. São os jogos mais inteligentes do mundo. Como que é... Nós éramos inteligentes, imaginativos pra caramba, e os criadores eram muito fodas. Hoje é fácil você fazer jogo. Você consegue pôr a história que você quiser, do tamanho que você quiser, na linguagem que você quiser. Naquela época não, mano. Naquela época você tinha quanto, Carmelo? 16 KB pra fazer um jogo? Dependendo do jogo de Atari, era 4 KB. Os caras faziam milagre com aquilo. Mano, demais. Então eu perdi, assim, né? Eu deixei de jogar uma geração inteira quando eu entrei nesse aqui, mano. Nossa senhora, coisa boa demais. E coisa boa mesmo. E eu, inclusive, vou dar uma olhada de novo no Darksiders. Porque eu joguei o primeiro, acho que eu fiz final. O segundo eu não consegui fazer final. E o terceiro eu desisti por alguma coisa. Tem um Darksiders que é visão de cima, assim, eu tenho certeza. Vou até pesquisar aqui enquanto vocês conversam um pouquinho. Tu falou esse esquema de pular uma geração, é interessante porque é o que eu tô meio que sentindo agora, porque o que acontece? No começo de 2020, durante a pandemia, eu acabei vendendo meu Play 4. Eu já tava, tipo... se eu olhar para trás, o único jogo do Play 4 que eu não joguei, que saiu depois que eu vendi, foi o Ghost of Tsushima, mas como eu já sabia que ele sairia para o Play 5, uma versão melhorada, então eu peguei e desencanei. E com o dinheiro do meu Play 4, eu tinha bastante jogo, o que eu fiz? Eu peguei um tempo legal, porque não estava barato, mas não estava insanidade de preço que está hoje. Eu comprei muito videogame antigo que eu não tinha. Então comprei Xbox 360, que eu nunca tive, comprei o Dreamcast, que eu nunca tive, comprei um Wii, que eu nunca tive. Então eu estou descobrindo, assim, o Wii desbloqueado com GameCube. Eu tô jogando um monte de jogo de GameCube de Wii que eu só ouvi falar, não conhecia, o Luigi's Mansion, o próprio F-Zero GX, agora com o Xbox 360, né? Eu tô jogando o Forza Horizon, que eu tô curtindo bastante. É bom demais. Tem muito jogo legal que eu sabia que tinha, mas eu não tinha acesso, né? O próprio Dreamcast, sim, que apesar de eu ser muito fã da SEGA, eu nunca tive, eu tive agora, tô tendo um agora, né? Eu consegui um com um dia de move, e daí é uma felicidade, ter um cartão lá com um monte de jogo, que eu tô descobrindo jogos muito legais do Dreamcast que eu só via nas revistas, eu nunca tive oportunidade de jogar na época. Então isso de você pular uma geração e depois ir redescobrindo, eu posso dizer, hoje, se eu for pegar a geração Play 5, Xbox Series, talvez eu pegue ela mais pro final. Uma dessas já tem as versões melhoradas, não sei se essas gerações vão fazer que nem a passada, lançar um Series XX ou Play 5 Pro, sei lá, e daí já vou pegar jogos mais em conta também, né? Que daí jogos esses que já saíram vão estar num preço mais acessível, espero eu. Mas isso de tu pular uma geração, às vezes é legal para tu ir lá para trás, redescobrir, pegar os aparelhos e os jogos num preço mais em conta. Sim, meu,
Mas, Carmelo, eu vou te falar. Você hoje não precisa nem esperar terminar uma geração para você ter promoções, sabe? Os jogos hoje, eles estão depreciando demais. E eles, do jeito que eles chegam, eles somem. É literalmente isso. Do jeito que eles chegam, uma semana eles somem. Você não vê notícia, você não vê ninguém falando do jogo, tipo, morre, porque entra outro no lugar e já era. E o que eu tenho notado, porque eu tenho acompanhado bastante em relação a preço de jogos, esse tipo de coisa, eles baixam muito rápido. Sim. Tipo, 50% do preço em 2 meses. Você não precisa nem de um ano pra ver o jogo por tão barato, sabe? Mas em que por loja? Exemplo, eu tô assistindo a série na própria loja da Microsoft, por porque, exemplo. Cara, lembra que eu Sony e a Nintendo tem uma política bem diferente de preço, assim. Sony e Nintendo é difícil. A Sony até baixa, a Nintendo esquece. Não, a Nintendo esquece. Não, mas lembra a Nintendo, os jogos o Soul Calibur? First Party não baixa. Postei lá o Soul Calibur, ainda tá o preço cheio, os jogos do Dragon Ball, tipo, tem jogo que tá travado naquele... Fê? Pois é estranho. Mas essa questão jogo de luta. E jogo de luta, que não é uma coisa assim, sabe, super popular. Eu não entendo, cara, por que tá travado esses preços. Essa questão que vocês falaram também, na geração passada do Play 4, eu já tinha uma coisa pra mim desde o final da geração do Play 3. Na geração do Play 4 eu comprei 2 jogos no lançamento, que foi o Red Dead 2 e o Witcher 3. O resto, tudo eu esperava sair, esperava ver como é que tá o jogo, tá quebrado, não tá quebrado, tem patch já para corrigir os problemas, não tem. Tem muito jogo que eu fui, por exemplo, o Days Gone e aquele de corrida do Play 4, exclusivo... como é que é o nome dele? Aquele bem bonito. Gran Turismo? Não Gran Turismo. Gran Turismo? É o último jogo da Evolution, que depois a Sony fechou o estúdio. Não é aqueles Motorstorm? Drive Club. Tá. O Drive Club e o Days Gone são 2 jogos que eu adorei jogar. Só que são jogos que eu fui jogar mais de 1 ano depois. E se tu pegasse jogos de lançamento, eles estavam totalmente quebrados. Foram 2 jogos que eu adorei na geração passada, mas eu peguei mais de 1 ano depois de lançado, paguei super barato, baixei uma atualização monstro, eu instalei ele e me diverti um monte. Então, hoje em dia eu tenho muito essa de não comprar jogo em lançamento, a não sei que seja um jogo assim... Nessa geração, por exemplo, como eu não tenho nada dessa geração, mas um jogo que eu teria comprado no lançamento por confiar na empresa e teria quebrado a cara seria o Cyberpunk. Eu gosto muito da CD Projekt Red, só que eu teria quebrado a cara se tivesse pego o Cyberpunk no lançamento, porque eles lançaram de maneira deplorável o jogo. Então eu tenho muito isso, eu espero na geração atual dar um tempo para ver, tem correção, tem patch, tem isso, tem aquilo. Jogo de luta é uma coisa que, a não ser que eu seja muito fissurado, o Mortal Kombat 1, por mais que eu ache que ele vai ser muito legal, se tu pegar o histórico da NetherRealm, daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2, eles vão lançar a versão completa com todos os DLC. E mais barato que tu pagar hoje a versão básica. Então, sabe, às vezes eu fico nisso, eu não tenho mais aquela ânsia. Como eu falei, dessa geração até o momento, é o Baldur's Gate 3, que eu quero muito jogar. Isso eu vou ver como eu vou fazer, mas é um jogo que eu gosto bem mais da frente que quero jogar. E talvez se eles lançarem, sei lá, o GTA 6, é um jogo que eu gostaria muito de jogar. E a Rockstar ainda é uma que eu ainda confio nela bastante. Porque até agora não... Tirando, por exemplo, aqueles remaster dos GTAs clássicos, mas que também não foram eles que fizeram, foi um outro estúdio. Então, entre aspas, a culpa direta não é deles, eles têm culpa porque não supervisionaram o próprio produto que estavam colocando no mercado. Mas não foram eles que fizeram, né? Agora, a Rockstar eu ainda confio, então o GTA 6 era um jogo que também me faria pensar muito em comprar um videogame atual para jogar. Mas é isso aí, galera. Gostei demais de participar de novo com vocês. Valeu, aqui. Hein? Então, eu vou agradecer a participação do Billy, Carmelo e do Daniel Ventura. Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo episódio. Falou.